Há 3 semanas, um médico do hospital de Bucareste documentou algo que chocou toda a equipe médica. Um paciente declarado clinicamente morto por 7 minutos retornou com um relato detalhado do que aconteceu durante aqueles momentos. Mas o que esse homem descreveu não foi apenas uma típica experiência de quase morte com luzes brilhantes e túneis. Em vez disso, ele falou de encontros, conversas e uma revisão sistemática de toda a sua vida que parecia seguir um padrão antigo. Ele descreveu o encontro com seres de luz que lhe fizeram perguntas específicas sobre diferentes aspectos de sua existência terrena. Seu orgulho, sua raiva, suas relações com dinheiro e posses, sua pureza sexual, sua inveja dos outros, seu autocontrole e sua dedicação espiritual. O que chocou a equipe médica não foi apenas o fato de ele ter tido essa experiência, mas o fato de seu relato corresponder a ensinamentos cristãos centenários sobre o que acontece com a alma imediatamente após a morte. E hoje, vamos explorar o que as Escrituras e a antiga tradição cristã revelam sobre a jornada imediata da alma após a morte e por que entender isso pode mudar fundamentalmente a maneira como você se prepara para a eternidade. Isto não é especulação ou filosofia moderna. Baseia-se em princípios e ensinamentos bíblicos preservados pelo cristianismo ortodoxo oriental há mais de 1000 anos. A Igreja Católica Romana reconhece conceitos semelhantes por meio de sua doutrina do julgamento particular, e até mesmo muitos teólogos protestantes reconhecem que a morte envolve um encontro imediato e pessoal com a justiça divina. Mas a maioria dos cristãos hoje nunca ouviu esses ensinamentos explicados em detalhes, apesar de sua profunda importância para a compreensão do que aguarda cada alma humana. No momento em que seu coração para de bater e seu cérebro cessa a atividade, sua alma não aguarda simplesmente em um vazio inconsciente até a ressurreição e o julgamento final. De acordo com a tradição bíblica e os primeiros ensinamentos cristãos preservados por padres da Igreja, como João Crisóstomo, Basílio o Grande e João Damasceno, há um encontro imediato e pessoal que toda alma deve enfrentar momentos antes da morte física. Não se trata do grande julgamento do trono branco, sobre o qual lemos em Apocalipse, capítulo 20, onde toda a humanidade estará diante de Deus no fim dos tempos. Isso é algo que acontece individualmente, pessoalmente, logo após a morte de cada pessoa, o que os teólogos chamam de julgamento particular, em oposição ao julgamento geral. A Igreja Ortodoxa preservou ensinamentos antigos sobre o que eles chamam de pedágios aéreos ou pontos de verificação, espirituais que a alma encontra em sua ascensão em direção a Deus, embora alguns debatam se estes devem ser interpretados literalmente como locais físicos ou simbolicamente como realidades espirituais. A verdade bíblica subjacente permanece constante. A morte não é o fim da consciência, mas uma transição imediata para a completa responsabilidade perante Deus. Mesmo aqueles que veem os pedágios metaforicamente concordam que a alma enfrenta um exame imediato e detalhado de sua vida terrena, conduzido com perfeita justiça divina e completa transparência espiritual. Vamos começar com o que sabemos definitivamente das Escrituras sobre o estado da alma imediatamente após a morte. Em Lucas, capítulo 16, Jesus conta a história do homem rico e Lázaro. E isso é apresentado não como uma parábola, mas como um relato real do que acontece após a morte. No momento em que ambos os homens morreram, eles se encontraram plenamente conscientes e atentos no reino espiritual. Não houve um período de espera inconsciente, nem um sono da alma, como ensinam algumas denominações. Ambas as almas experimentaram imediatamente sua realidade eterna, com base em suas escolhas terrenas, relacionamentos e condição espiritual. O homem rico se viu em tormento, plenamente consciente de seu sofrimento e capaz de se comunicar, enquanto Lázaro foi confortado no seio de Abraão, experimentando paz e alegria. Este relato do próprio Jesus revela que a consciência continua imediatamente após a morte física, que há plena consciência do estado espiritual de cada um, e que o destino eterno da alma é determinado imediatamente, não em algum julgamento geral futuro. Mas o que exatamente acontece naqueles primeiros momentos cruciais em que a alma se separa do corpo?
O que a alma experimenta ao transitar da existência física para a realidade espiritual? Antigos escritos cristãos, particularmente os dos padres do deserto e dos primeiros teólogos da Igreja, descrevem um período de profunda desorientação à medida que a alma se ajusta à sua nova realidade. Imagine ser subitamente libertado de todas as limitações físicas, sem mais dor, fadiga, fome ou sensações físicas, mas também sem os pontos de ancoragem familiares da existência material. A alma, segundo relatos, experimenta uma profunda sensação de leveza e liberdade, mas também de vulnerabilidade, ao perceber que não pode mais se esconder atrás de ações físicas, máscaras sociais ou auto-engano. Cada pensamento, cada intenção, cada motivo oculto, cada pecado secreto se torna aparente, não apenas para Deus, mas para a própria alma, de maneiras que eram impossíveis durante a vida terrena. E é exatamente por isso que a preparação espiritual durante a vida é tão crucial. E por isso a Bíblia enfatiza repetidamente a importância de nos examinarmos, confessarmos nossos pecados e andarmos na luz enquanto ainda temos tempo. A morte desfaz todo fingimento, todas as desculpas, toda a capacidade de racionalizar ou justificar nossas escolhas. A alma repentinamente se vê com perfeita clareza, não apenas suas ações, mas as motivações, os desejos e o estado espiritual que as impulsionaram. Para aqueles que cultivaram a honestidade, a humildade e o autoexame regular durante a vida, essa revelação traz alívio e gratidão pela graça de Deus. Para aqueles que viveram em auto-engano, orgulho e cegueira espiritual, esse momento de perfeita clareza pode ser avassalador e aterrorizante. Era agora. Vamos discutir o que acontece durante esses misteriosos 40 dias mencionados por muitas tradições cristãs e por que esse período específico aparece com tanta frequência nos relatos bíblicos. O número 40 aparece repetidamente nas Escrituras como um período de provação, preparação, purificação e transformação espiritual. Jesus jejuou 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério público, enfrentando tentações e saindo vitorioso. Moisés passou 40 dias no Monte Sinai, recebendo a lei de Deus. O grande dilúvio durou 40 dias e 40 noites, purificando a terra. Os israelitas vagaram 40 anos no deserto, aprendendo a depender de Deus. Elias viajou 40 dias até o Monte Horebe para encontrar Deus. Em cada caso, o período de 40 dias representa preparação completa, provação e transformação antes do início de uma nova fase. R.D. Acordo com a tradição cristã, baseada nesses padrões bíblicos, a alma passa 40 dias em um estado de preparação espiritual e exame antes de receber sua designação final até a ressurreição. Durante esse período, de acordo com os ensinamentos ortodoxos, a alma encontra o que é chamado de pedágios aéreos, pontos de verificação espirituais, ou pontos de exame onde diferentes aspectos da vida terrena da alma são revistos. Não se trata de locais físicos com demônios cobrando impostos, como sugerem algumas interpretações grosseiras, mas sim de estados espirituais onde as ações, os pensamentos e a condição espiritual da alma são examinados com perfeita justiça divina. Cada pedágio representa uma categoria diferente de fracasso espiritual, que separa os humanos de Deus. Orgulho, raiva, ganância, luxúria, inveja, gula e preguiça espiritual.ra. A alma deve prestar contas de como lidou com esses desafios espirituais fundamentais durante sua vida terrena. Essa prestação de contas não se trata de ganhar a salvação por meio de obras. As Escrituras são claras ao afirmar que a salvação vem somente pela fé em Cristo, somente pela graça. Mas mesmo as almas perdoadas devem confrontar a realidade de suas escolhas terrenas e compreender todo o peso da misericórdia de Deus e a profundidade de sua necessidade de um Salvador. Pense nisso como um aluno revisando sua prova concluída com o professor. A nota final já foi determinada, com base na preparação e no desempenho do aluno, mas a compreensão e o aprendizado vêm por meio da revisão cuidadosa de cada pergunta. Cada resposta, cada erro e cada acerto ponto-se para aqueles que aceitaram a Cristo como seu Salvador. Essa revisão se torna uma profunda lição de gratidão. À medida que a alma começa a compreender não apenas o que fez de errado,
mas também porque essas ações foram espiritualmente prejudiciais a si mesma e aos outros, e quanta graça foi necessária para cobrir cada falha. Para aqueles que rejeitaram a Cristo, essa revisão se torna um terrível reconhecimento das oportunidades perdidas, da graça recusada e das consequências eternas de escolher a si mesmo em vez do Salvador. É na primeira casa de pedágio, a alma encontra a plena realidade de seus pensamentos, atitudes e ações orgulhosas ao longo da vida. O orgulho é considerado pelos teólogos cristãos como a raiz de todo pecado, pois nos separa fundamentalmente da dependência de Deus e do relacionamento adequado com os outros. Aqui, a alma vê com perfeita clareza como o orgulho influenciou suas decisões, prejudicou seus relacionamentos, atrapalhou seu crescimento espiritual e bloqueou sua capacidade de receber a graça de Deus. A alma revisa cada momento de arrogância, cada momento em que menosprezou os outros, cada vez que se recusou a admitir culpa ou a buscar perdão, cada ocasião em que escolheu a autopromoção em vez do serviço. Para aqueles que cultivaram a humildade durante sua vida terrena, por meio da oração, do serviço e do autoexame regular, esse encontro se torna um momento de profunda gratidão pela graça de Deus em ajudá-los a superar seu orgulho natural. Para aqueles que viveram principalmente no orgulho, alimentando seu ego e recusando a correção, este se torna um momento de arrependimento avassalador e de compreensão cristalina de como o orgulho envenenou todos os aspectos de sua existência. R.A. Segunda casa de pedágio lida com a raiva, o ódio e todas as formas de ressentimento abrigadas no coração ao longo da vida. A alma confronta cada momento de raiva injusta, cada rancor contra familiares, amigos ou inimigos, cada ato de vingança contemplado ou realizado, cada palavra dita com raiva que feriu os outros. Mas não é apenas a raiva explosiva que é examinada, é também o ódio frio, o ressentimento amargo, o desejo de que os outros falhem ou sofram e a recusa em perdoar injúrias reais ou imaginárias. A alma vê como a raiva envenenou sua própria vida espiritual. Prejudicou relacionamentos que poderiam ter sido fontes de alegria e bloqueou o fluxo do amor de Deus em sua vida. É aqui que a importância vital do perdão se torna cristalina para a alma. Não apenas receber o perdão de Deus, mas estender o perdão aos outros. Aqueles que aprenderam durante a vida terrena a controlar sua raiva, buscar a reconciliação e perdoar genuinamente aqueles que os prejudicaram, encontram esta passagem repleta de paz e gratidão. Aqueles que nutriram a raiva e o ódio se veem confrontados com o poder destrutivo dessas emoções e suas consequências eternas. R.A. Terceira casa de pedágio examina a ganância, o materialismo e o relacionamento impróprio com dinheiro e posses, que caracterizaram a vida terrena da alma. A cada momento em que a alma escolheu o dinheiro, em vez da misericórdia, as posses em vez das pessoas, a segurança financeira em vez do serviço fiel, a vantagem econômica em vez do comportamento ético, entra em foco. A alma percebe com clareza surpreendente quão temporária e sem sentido toda a riqueza terrena realmente era, e como a busca pela prosperidade material a distraía da acumulação de tesouros eternos. É aqui que as palavras de Jesus sobre acumular tesouros no céu, em vez de na terra, assumem um significado profundo e pessoal. A alma compreende que somente atos de amor, serviço e generosidade criam valor duradouro que transcende a morte. Ela vê como cada dólar gasto em autoindulgência poderia ter sido usado para alimentar os famintos, vestir os nus ou apoiar a obra do reino de Deus. Para aqueles que aprenderam a ter posses leves, a doar generosamente e a usar o dinheiro como ferramenta para abençoar os outros, esse encontro traz alegria e satisfação. Para aqueles que viveram principalmente para ganho material, isso se torna um lugar de profundo arrependimento e reconhecimento de oportunidades desperdiçadas. Na quarta casa de pedágio, a alma enfrenta suas lutas contra a luxúria, a imoralidade sexual e todas as formas de pecado sexual ao longo de sua existência terrena. Esse exame abrange não apenas as ações físicas, mas também os pensamentos, desejos, fantasias e intenções que impulsionaram essas ações. A alma vê como o pecado sexual prejudicou sua capacidade de amor puro
intimidade genuína e relacionamentos adequados. Ela compreende por que Deus projetou a sexualidade humana para ser expressa dentro da aliança do casamento, não para restringir a felicidade humana, mas para proteger o bem-estar espiritual, emocional e físico de seus filhos. A alma revê cada momento de comprometimento sexual, cada imagem vista que corrompeu sua mente, cada relacionamento baseado na luxúria em vez do amor, cada vez que tratou outro ser humano como um objeto de gratificação sexual em vez de um filho amado de Deus. Aqueles que mantiveram a pureza sexual ou encontraram arrependimento e transformação genuínos, pela graça de Deus, experimentam profunda paz e gratidão nesta casa de pedágio. Aqueles que viveram principalmente para o prazer sexual se veem confrontados com o dano espiritual causado por suas escolhas. QRA, quinta casa de pedágio, confronta a inveja, o ciúme e todas as formas de ressentimento em relação às bênçãos dos outros ao longo da vida terrena da alma. Cada vez que a alma se ressentiu do sucesso, da beleza, dos talentos, dos relacionamentos ou das posses de outra pessoa, isso se torna evidente. Cada momento de comparação amarga, cada instância de encontrar satisfação nos fracassos dos outros, cada ocasião de fofoca motivada pela inveja é examinada. A alma percebe como a inveja a roubou da alegria e da gratidão pelos seus próprios dons e bênçãos únicos de Deus. Ela vê como o ciúme envenenou relacionamentos e a impediu de celebrar genuinamente o sucesso e a felicidade dos outros. Aqui a alma passa a compreender que a jornada de cada um pela vida foi projetada exclusivamente por Deus, que as comparações sempre foram sem sentido e destrutivas, e que seu próprio caminho continha exatamente as oportunidades, os desafios e as bênçãos necessárias para o crescimento espiritual. Aqueles que aprenderam durante a vida a celebrar os sucessos dos outros, a ser gratos por suas próprias bênçãos e a resistir à tentação da comparação, encontram neste pedágio um lugar de paz. Aqueles dominados pela inveja descobrem toda a extensão de como esse pecado corrompeu seus corações e relacionamentos. Sexto pedágio lida com a gula e todas as formas de autoindulgência excessiva que caracterizaram a existência terrena da alma. Este exame não se limita à alimentação excessiva, mas inclui o consumo excessivo de álcool, o uso de drogas, os gastos excessivos, a indulgência excessiva em entretenimento, os excessos sexuais e qualquer área em que a alma consistentemente escolhe a gratificação imediata em detrimento do autocontrole e da disciplina espiritual. A alma vê como esses excessos entorpecem sua sensibilidade espiritual, roubam tempo e energia para oração e serviço e demonstram uma falta de relacionamento adequado com Deus, como a fonte suprema de satisfação. Ela percebe que a moderação, a autodisciplina e a capacidade de dizer não aos desejos imediatos eram, na verdade, dádivas que melhoravam, em vez de restringir uma vida verdadeiramente plena. A alma entende que cada momento gasto em indulgência excessiva foi um momento não gasto, se aproximando de Deus ou servindo aos outros. Para aqueles que aprenderam a temperança e o autocontrole, este pedágio se torna uma celebração da libertação dos apetites escravizadores. Para aqueles que viveram principalmente para o prazer físico e a gratificação imediata, este se torna um lugar de reconhecimento de quanto crescimento espiritual e serviço foram sacrificados em prol de prazeres temporários. Na sétima e última casa de pedágio, a alma se depara com a realidade da preguiça espiritual, da apatia e das oportunidades desperdiçadas de crescimento espiritual ao longo de sua vida terrena. Cada oportunidade perdida de orar, estudar as Escrituras, servir aos outros, crescer em maturidade espiritual, compartilhar o Evangelho ou desenvolver seu relacionamento com Deus é posta em foco. A alma vê como escolheu o conforto em vez do chamado, a comodidade em vez da obediência, o entretenimento em vez do desenvolvimento espiritual e o sono em vez da oração. Esta é talvez a casa de pedágio mais convincente, porque revela não apenas o que a alma fez de errado, mas todo o bem que poderia ter feito, mas optou por não fazer. A alma percebe todas as pessoas que poderia ter ajudado, todas as orações que poderia ter feito, todas as disciplinas espirituais que poderia ter cultivado,
todas as oportunidades de ministério que recusou. Ela vê como a preguiça espiritual não foi uma falha de caráter menor, mas uma rejeição fundamental de seu propósito como filha. E, embaixadora de Deus na terra. Mas, aqui está o que é crucial entender sobre essas casas de pedágio para aqueles que pertencem a Cristo, por meio da fé genuína e do arrependimento. Esses encontros não são sobre condenação ou conquista da salvação por meio de desempenho. Em vez disso, tornam-se oportunidades para a compreensão completa e profunda, apreciação da profundidade, amplitude e necessidade da graça de Deus. Cada casa de pedágio se torna uma sala de aula, onde a alma vê com mais clareza o quanto precisava de um Salvador. Quão impossível teria sido ganhar a salvação por meio de boas obras e quão generoso e completo o perdão de Deus realmente é. A alma experimenta uma gratidão avassaladora ao perceber que Jesus Cristo pagou o preço integral por cada falha em cada casa de pedágio, que sua justiça cobre todos os pecados e que seu sacrifício torna possível o que o esforço humano jamais poderia alcançar. Para aqueles que rejeitaram a Cristo e tentaram se aproximar de Deus por meio de sua própria justiça ou de outros sistemas religiosos, essas casas de pedágio se tornam lugares de terrível arrependimento e reconhecimento. A alma vê claramente o que escolheu durante a vida terrena e compreende com perfeita clareza as consequências eternas dessas escolhas. Mas também vê que a misericórdia e a graça de Deus sempre estiveram disponíveis por meio de Cristo, que a salvação foi oferecida gratuitamente e que foi escolha da própria alma recusar esse presente. Não há desculpa, nem justificativa, nem culpar Deus por ser injusto. Apenas o reconhecimento de que o julgamento é perfeitamente justo após passar por todas as 7 casas de pedágio. A alma recebe sua designação temporária até a ressurreição e o julgamento final. Aqueles que estão em Cristo entram no que as Escrituras e a tradição chamam de paraíso, um estado de descanso, paz e alegria, onde experimentam a comunhão com outros crentes que já faleceram antes deles. Eles são conscientes, atentos e abençoados, mas também aguardam ansiosamente a ressurreição, quando alma e corpo serão reunidos em forma perfeita e glorificada. Aqueles que rejeitaram a salvação entram em um estado de separação e angústia espiritual, o que Jesus descreveu como trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Eles permanecem conscientes e atentos, mas estão separados de Deus, que é a fonte de toda alegria, paz e satisfação. Eles também aguardam o julgamento final, mas com pavor em vez de expectativa, sabendo que seu destino eterno já está selado por suas próprias escolhas. Agora você deve estar se perguntando: quanto desse ensinamento tradicional deve ser entendido literalmente e quanto é simbólico ou metafórico? A verdade é que as Escrituras nos dizem que vemos através de um espelho obscuro quando se trata das especificidades da vida após a morte, que até mesmo os padres da Igreja reconheceram que alguns aspectos desses ensinamentos podem ser representações metafóricas de realidades espirituais. Mas o que as Escrituras ensinam de forma clara e consistente é que a morte não é o fim da consciência, que há responsabilidade imediata após a morte, que nossas escolhas terrenas têm consequências eternas e que a preparação durante esta vida é crucial para o que se segue. Sejam os pedágios locais e espirituais literais, com encontros reais ou representem as diferentes maneiras pelas quais a vida terrena da alma é examinada e avaliada, o princípio fundamental permanece o mesmo. Após a morte, cada pessoa confrontará a verdade completa sobre sua vida com perfeita clareza, perfeita justiça e sem possibilidade de autoengano ou racionalização. A questão não é se essa prestação de contas espiritual acontecerá, mas se estamos preparados para ela por meio da fé em Cristo e da genuína transformação espiritual durante nossas vidas terrenas. Então, como nos preparamos para essa jornada que aguarda cada alma humana? Primeiro e mais importante, devemos garantir que tenhamos um relacionamento genuíno com Jesus Cristo que vá muito além da mera atividade religiosa, frequência à igreja ou cristianismo cultural. A verdadeira salvação significa entregar completamente nossas vidas a Ele.
reconhecer nossa pecaminosidade e incapacidade de nos salvar, aceitar seu sacrifício na cruz como pagamento por nossos pecados e nos comprometer a segui-lo como Senhor de nossas vidas. Esta não é apenas uma oração ou decisão única, mas um relacionamento contínuo de confiança, obediência e crescimento espiritual. Panrim. Segundo lugar, devemos levar a sério o chamado bíblico ao crescimento espiritual, maturidade e santificação. Cada dia que temos na Terra é uma oportunidade preciosa para abordar as questões espirituais que enfrentaremos nas casas de pedágio. Você está lutando contra o orgulho? Comece agora a cultivar a humildade genuína por meio do serviço regular aos outros, reconhecendo seus erros, buscando perdão quando estiver errado e dando crédito a Deus e aos outros por seus sucessos. Você luta contra a raiva e a falta de perdão? Comece a praticar o perdão imediato, buscando a reconciliação sempre que possível e pedindo a Deus que mude seu coração em relação àqueles que o feriram. A ganância ou o materialismo são uma tentação em sua vida? Comece a doar generosamente para a obra de Deus e para os necessitados. Cuide de seus bens com leveza e avalie regularmente se suas prioridades financeiras estão alinhadas com os valores de Deus. Você está lutando contra a tentação sexual ou com pecados sexuais do passado? Busque a pureza por meio de relacionamentos de responsabilidade. Evite situações e mídias que alimentem a tentação. Busque aconselhamento se necessário. E lembre-se de que a graça de Deus é suficiente para o perdão e a transformação completos. A inveja assola seu coração quando você vê o sucesso ou as bênçãos dos outros. Pratique a gratidão diária por seus próprios dons e oportunidades. Celebre o sucesso dos outros com sinceridade e lembre-se de que Deus tem um plano único para a sua vida, que não precisa ser comparado à jornada de ninguém. Você luta contra o excesso de autoindulgência em comida, bebida, entretenimento ou outras áreas? Desenvolva a autodisciplina por meio do jejum, da moderação e da escolha de valores eternos, em vez de prazeres temporários ou manter você é espiritualmente preguiçoso, inconsistente na oração e no estudo da Bíblia, relutante em servir aos outros ou hesitante em compartilhar sua fé. Comprometa-se agora com disciplinas espirituais regulares, encontre maneiras de servir em sua igreja e comunidade e peça a Deus que lhe dê um coração para aqueles que não o conhecem. Lembre-se de que o crescimento espiritual não se trata de perfeição ou de ganhar o amor de Deus, mas de se tornar a pessoa que Deus o projetou para ser e representá-lo bem aos outros. Terceiro, precisamos entender que esta jornada de preparação espiritual não é algo que enfrentamos sozinhos ou com nossas próprias forças. Para os crentes, o Espírito Santo vive em nós para nos guiar, convencer, capacitar e transformar à medida que cooperamos com a obra de Deus em nossas vidas. Temos acesso ao poder de Deus para vencer todas as batalhas espirituais e crescer em todas as áreas da maturidade espiritual. O mesmo Deus que examinará nossas vidas após a morte é o Deus que nos ajuda a viver vidas santas antes da morte. Quarto, devemos aproveitar ao máximo os recursos espirituais que Deus providenciou para o nosso crescimento e preparação. A confissão regular mantém nossos corações limpos e nossas consciências limpas diante de Deus. A comunhão nos lembra do sacrifício de Cristo e fortalece nossa determinação espiritual de viver de forma digna desse sacrifício. A oração diária nos conecta com a sabedoria e o poder de Deus para fazermos escolhas certas e resistirmos à tentação. O estudo das Escrituras ilumina a vontade de Deus para nossas vidas e nos dá o conhecimento necessário para uma vida piedosa. A comunhão com outros crentes proporciona encorajamento, responsabilidade e apoio para o crescimento espiritual. 40 dias após a morte e o exame espiritual que os aguarda não tem o objetivo de aterrorizar os cristãos, mas de nos motivar a uma vida santa e a uma profunda gratidão pela salvação. Quando realmente entendemos o que nos aguarda, isso transforma a maneira como vivemos hoje, como tratamos os outros, como usamos nosso tempo e recursos, e como vemos nosso relacionamento com Deus. O objetivo não é a perfeição, mas o crescimento espiritual, o arrependimento genuíno e a dependência completa da graça de Deus por meio de Cristo.